Olá, hoje vamos falar então um pouco sobre serviço em família acolhedora, especialmente sob a ótica do Poder Judiciário. Eu sou Sérgio Luiz Kreutz, sou desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, também sou dirigente e presidente do Conselho de Supervisão das Varas da Infância e da Juventude e da Comissão Estadual Judiciária de Adoção. Então, é uma alegria poder atender esse convite do Abraminge e trazer um pouco da minha experiência em termos de acolhimento familiar. Quando a gente fala em acolhimento familiar, nós sempre precisamos ter em mente que o acolhimento familiar é uma medida de proteção à criança e ao adolescente, é uma medida de acolhimento. O acolhimento pode ser institucional ou pode ser familiar, e o familiar aqui é o que nós vamos tratar. O acolhimento institucional é o mais comum, e ele se dá através das casas-lares e das instituições de abrigo, enquanto que o acolhimento familiar se dá em casas de família. E quando a gente fala em acolhimento familiar, nós precisamos ter em mente que esta medida protetiva, além de retirar a criança da sua família de origem, ela preserva o direito à convivência familiar da criança e do adolescente, o que nem sempre acontece quando a gente fala de acolhimento institucional. O artigo 227 da Constituição Federal diz que a criança tem o direito de crescer e se desenvolver em ambiente familiar. Então, cada vez que nós, Estado, retiramos a criança ou adolescente da sua família de origem e a colocamos em um ambiente de instituição, nós, de alguma forma, apesar de estarmos aqui protegendo a criança, que muitas vezes está sendo vítima de violência, de maus tratos, de negligência, portanto, uma medida necessária, o afastamento dela da sua família de origem, mas quando a gente a coloca dentro de uma instituição, nós continuamos, de certa forma, violando o direito à convivência familiar dessa criança ou desse adolescente. E por que a gente precisa investir no acolhimento familiar? Então, o acolhimento familiar, a gente sabe que, além de preservar a criança em ambiente familiar, ou manter ou colocar a criança em ambiente familiar estruturado, que obviamente será acompanhado pela rede de proteção e pela equipe técnica do Serviço de Acolhimento Familiar, ele tem uma série de vantagens em relação ao acolhimento institucional. Em primeiro lugar, ele tem a vantagem de manter os vínculos com aquela família em que ele se encontra inserido. Nós sabemos que as instituições têm essa dificuldade da criação de vínculos, justamente pela rotatividade dos cuidadores, pela rotatividade das pessoas que frequentam as instituições de acolhimento, inclusive as próprias crianças, porque nas instituições a gente vê frequentemente crianças entrando, crianças novas chegando, enfim, há uma rotatividade muito grande de pessoas que convivem naquele ambiente, o que evidentemente dificulta muito a possibilidade da criança de desenvolver vínculos sólidos e que são tão importantes para o seu desenvolvimento. As pesquisas também mostram que a criança que vive em instituições, ela tem prejuízos na sua estimulação, aumenta muito os riscos em termos de atrasos do desenvolvimento, especialmente do desenvolvimento físico, cerebral, biológico, crianças que muitas vezes permanecem por longos períodos nos berços, deitados, quando são bebês, ou seja, falta-lhes pessoas para estimular essas crianças e adolescentes. E a ciência tem demonstrado que esses primeiros anos da vida de uma criança são os momentos mais importantes e que vão ter reflexos lá na frente. Então, prejuízos na estimulação, prejuízos no desenvolvimento da criança nesses primeiros anos da sua vida, nesses primeiros meses, nesses primeiros anos, muito provavelmente terá consequências para o futuro.
Então, é importantíssimo que a criança, desde logo, tenha a oportunidade de conviver em ambiente familiar, onde, evidentemente, essa estimulação ela é muito mais fácil de acontecer. Além disso, nós sabemos que as instituições têm lá a sua rotina, que está muito longe de se assemelhar a um ambiente familiar. E, evidentemente, que uma criança nesse ambiente ela tem sempre muitas dificuldades para o seu desenvolvimento. Então, quando a gente tem uma criança vivendo numa casa, numa família, ela vai ter a convivência não só naquele ambiente familiar, mas também com as pessoas que fazem parte daquele núcleo familiar, dos vizinhos, ela tem a oportunidade de conviver com a família extensa dessa família. Então, essa criança, no domingo, ela vai frequentar a casa dos avós, ou ela vai frequentar um ambiente de religiosidade, se a família for religiosa, cultos, missas, etc. Ela vai participar das festas de aniversário, ela vai ter uma série de possibilidades de convivência, inclusive na comunidade. É uma criança que no domingo vai junto com os pais para a casa dos avós para almoçar, ela vai ter uma convivência muito mais intensa do que normalmente acontece nas instituições, sem falar dessa estabilidade das referências. Uma família que cuida de uma criança só, ela obviamente tem muito mais condições de dar uma atenção individualizada a essa criança ou esse adolescente. Ela vai ter lá seus espaços próprios, ela vai ter lá seu quarto, ela vai ter seus armários, ela vai ter a possibilidade de ter as suas preferências atendidas, ela vai ser inserida muito mais facilmente na comunidade, ela evita-se com isso estigmas de uma criança que muitas vezes é chamada de acolhida, além de vantagens que muitas vezes, embora eu sempre digo que o serviço de acolhimento familiar ele não deve ser implantado porque ele é mais barato, mas sim porque ele é melhor para a criança e para o adolescente. Isso não há dúvida de que efetivamente isso ocorre quando uma criança está num ambiente familiar. Mas ele também pode ser mais barato, até para servir como um argumento para que os municípios adotem esse sistema, comecem a pensar em transformar ou em substituir, de preferência, as suas unidades de acolhimento institucional para os serviços de acolhimento familiar. Nós sabemos que nas famílias há uma gestão muito menos burocrática, as famílias não precisam licitar determinados itens, elas normalmente recebem lá uma bolsa auxílio, e com esse dinheiro eles podem comprar os mantimentos, comprar as roupas, comprar aquilo que efetivamente aquela criança necessita. Eu vou falar um pouquinho da nossa experiência. Eu fui juiz em Cascavel, no Paraná, por aproximadamente 20 anos, e nós começamos lá, em 2006, um serviço de acolhimento familiar. Esse serviço passou por diversas fases. Claro, nós começamos inicialmente acolhendo crianças com deficiência, que já estavam destituídas do poder familiar e, portanto, tinham muita dificuldade de encontrar pais adotivos. Também atendemos inicialmente os adolescentes, que, como a gente sabe, adolescente tem uma dificuldade maior de permanecer nas unidades de acolhimento, nas instituições. Muitas vezes ele completa 12, 13, 14 anos e ele acaba fugindo, ele vai para a rua, muitas vezes acaba se envolvendo com atos infracionais, com o uso de entorpecentes. E isso é muito frustrante para quem atua nessa área da infância e da juventude. Então, nós começamos acolhendo esse tipo de público, e nós vimos que isso estava dando muito resultado. Esses adolescentes iam para umas famílias, essas famílias começavam a desenvolver vínculos com esses adolescentes e acabaram permitindo com que esses adolescentes pudessem depois, inclusive, permanecer naquelas famílias, e isso fez com que eles voltassem à escola,
que eles melhorassem a sua performance escolar, enfim, uma série de vantagens que a gente começou a perceber. Então, nós fomos ampliando cada vez mais esse público. Quando terminaram as instituições de acolhimento de adolescentes, nós começamos a acolher outras crianças, inclusive aquelas que vinham do acolhimento institucional, a gente ia transferindo para as famílias acolhedoras. E uma experiência interessante que nós tivemos lá era o chamado acolhimento familiar rural, especialmente para adolescentes. Claro, não era obrigado o adolescente ir para uma família rural, ele ia se ele quisesse. Mas muitos adolescentes que vinham já das unidades de acolhimento institucional já tinham algum problema com uso de entorpecentes, às vezes tinham algum problema comportamental, enfim. E nós encontramos na atividade rural, são famílias que têm lá a sua terra, têm lá a sua propriedade rural, têm lá seu lago de peixes, têm lá os animais, vacas, bois, etc. E essas famílias, a gente começou a perceber que os adolescentes, principalmente os adolescentes, se davam muito bem nessas famílias. Eles começaram a gostar desse tipo de atividade, onde eles tinham liberdade, onde eles tinham possibilidade de pescar, onde eles tinham condições de cuidar dos animais. Isso fez muito bem. E a gente começou a ampliar esse serviço de acolhimento familiar, que deu muito certo. E até porque na atividade rural, todas as atividades normalmente são feitas juntas. Então, à noite, a família se reúne, há sempre a comunidade que vive ali perto também participa. E quando a gente viu, quase que todas as famílias de uma determinada localidade lá começaram a acolher nossos jovens e nossos adolescentes. Aqui tem algumas fotos de crianças que passaram pelo acolhimento familiar. Aqui, um dia que nós chegamos na casa de uma família acolhedora, o menino tinha acabado de ele mesmo fazer um pão, que desenvolve, claro, o senso de responsabilidade e de autoestima desse adolescente e dessas crianças que conviviam ali no meio da natureza e tinham e favorecia também a criação e o fortalecimento de vínculos. Aqui também uma festa de um menino que completou 18 anos, essa talvez foi uma das grandes novidades desse serviço, que a gente fez com que os adolescentes de 18 a 21 anos pudessem continuar com as famílias acolhedoras, porque não fazia nenhum sentido você tirar um adolescente de 18 anos da sua família acolhedora, onde ele estava já habituado, muitas vezes há algum bom tempo, mas ainda às vezes ele precisa de mais um tempo de apoio, de suporte, até mesmo para que ele possa se profissionalizar, possa terminar os seus estudos e fortalecer ainda mais esses laços para que essa família possa continuar ajudando esse adolescente, mesmo nessa fase de transição entre a adolescência e a vida adulta. Aqui um menino que estava completando 18 anos, ele permaneceu na família, era um menino muito difícil na instituição, ele não ficava na instituição, fugia, vivia para a rua, etc. Então, ele teve muitas dificuldades de adaptação no abrigo, mas se adaptou muito bem numa família acolhedora rural. Hoje, Cascavel já teve mais de 200 acolhidos, hoje nós temos lá 164 crianças e adolescentes acolhidos, entre os quais 10 jovens de 18 a 21 anos. Há lá 3 serviços de acolhimento familiar na cidade de Cascavel e mais um em Santa Teresa do Oeste e outro em Lindoeste, que são 2 municípios que fazem parte daquela comarca. Hoje nós temos, então, Cascavel ainda continua com um número bastante elevado de acolhimentos familiares. E eu sempre digo que o sucesso daquele serviço se deu justamente porque tínhamos lá uma equipe técnica muito vocacionada, muito interessada, um Ministério Público muito atuante, um judiciário sempre presente, uma rede que sempre dialogou muito. Então, isso fez com que fosse possível desenvolver um serviço dessa magnitude numa cidade do interior do Paraná. Hoje nós temos como meta, inclusive do CNJ, fortalecer o acolhimento familiar,
inclusive ele faz parte do Prêmio CNJ de Qualidade, ele é um dos eixos da primeira infância, né, um dos 5 eixos das políticas da primeira infância, ou seja, tem-se a intenção de que as crianças de 0 a 6 anos não passem mais por instituições de acolhimento, e sim por acolhimento familiar, quando houver a necessidade de seu afastamento das famílias de origem. E quando a gente fala em estratégias, a gente sempre tem que levar em conta que nós temos que ter sempre estratégias verticais, ou seja, aquelas que são nacionais, estaduais e aquelas locais, mas também horizontais, ou seja, dentro das próprias instituições, como, por exemplo, o Ministério Público, dentro do Poder Judiciário, dentro do Poder Executivo, e para isso foi, em 2024, foi editada uma recomendação conjunta, assinada pelo CNJ, pelo CNMP, pelo CONANDA, pelo Conselho Nacional de Assistência Social, pelo Ministério do Desenvolvimento Social, enfim, uma série de instituições que se uniram para formar, ou pelo menos para elaborar uma recomendação para que os acolhimentos familiares no Brasil possam também sair daquele patamar de 5%, 6% que nós temos hoje, para números mais consistentes, como a gente vê em países como, por exemplo, da Europa. Então, primeiro, já tivemos outras estratégias nacionais, né, inclusive a resolução do CNMP de 2021, enfim, uma série de outras recomendações e incentivos que foram, ao longo do tempo, sendo estabelecidos. Temos também a possibilidade de estratégias regionais, locais, como, por exemplo, os convênios entre municípios, que às vezes têm poucos acolhidos. Então, vários municípios podem formar um convênio ou até mesmo um consórcio, como já acontece em algumas localidades, para que um determinado número de municípios possa diminuir custos para implantar o serviço através desse formato. Então, nós temos, inclusive, consórcios regionais e também convênios regionais que permitem, então, essa implantação desse serviço. Aqui da recomendação, já falei dos signatários, né, que justamente tem por objetivo essa ação integrada entre os entes federativos, União, Estados e municípios, para o fortalecimento do serviço de acolhimento familiar, e especialmente para ampliar os serviços que ainda especialmente naqueles municípios que ainda não têm. Então, o primeiro passo foi a criação de um GT, de um grupo de trabalho nacional, que já foi constituído. É preciso também que os estados constituam seus próprios grupos de trabalho e os municípios também, que é justamente para fomentar o diálogo entre as diversas instituições, porque nós sabemos que acolhimento familiar só vai acontecer se houver diálogo, se houver integração entre as diversas instituições. Então, há necessidade de um planejamento, né, de uma praia gradativa, implantação desses serviços e, claro, priorizar esse serviço em relação a outros. Então, a recomendação conjunta ainda visa divulgar, recomenda que os tribunais, os órgãos do Ministério Público, as escolas judiciais, ofereçam capacitação, ofereçam material informativo para as varas de infância e juventude, e que todos constituam os seus respectivos grupos de trabalho para implantação do serviço de acolhimento familiar. A integração de esforços, né, recomenda-se que no âmbito local seja instituído esse grupo de trabalho que vai definir as competências, as atribuições, as responsabilidades de cada um na execução do serviço de acolhimento familiar. Vai estabelecer a composição da equipe técnica, que é obrigatória, não se pode fazer serviço de acolhimento familiar sem uma equipe técnica competente, uma equipe técnica preparada, e não só a equipe técnica tem que ser preparada, mas o acolhimento familiar só vai funcionar se a rede estiver efetivamente preparada para esse tipo de serviço, né?
Então, há necessidade dessa capacitação inicial, continuada, como vai ser feita a seleção das famílias, né? Aqui a gente coloquei aqui algumas situações que nós vimos na prática acontecer, né, que o serviço de acolhimento familiar não é de execução do judiciário, ele é de execução do executivo, então cabe ao município implantar o serviço através de uma lei municipal que vai estabelecer justamente como vai ser feita como vai ser executado esse serviço, se a família acolhedora vai receber uma ajuda de custo, se ela vai receber uma bolsa. Normalmente, hoje em dia, no Brasil, se paga uma bolsa de aproximadamente um salário mínimo. O papel do judiciário nesse serviço, muitas vezes a gente vê que o judiciário, os juízes querem eles mesmos interferir na seleção, na habilitação ou na escolha das famílias acolhedoras. Esse é um papel que deve ser reservado à equipe técnica. Cuidar também com os acolhimentos em família extensa, que não é mais acolhimento, de acordo com a nossa legislação, o acolhimento em família acolhedora é reintegração familiar, né? Portanto, ele não se enquadra naquele conceito jurídico de acolhimento, ele é uma reintegração familiar. A reintegração familiar pode se dar na família originária, na família biológica ou na família extensa. Então, a experiência que nós temos, e nós confundimos isso no início também, né? Foi muito ruim misturar serviço de acolhimento familiar com a guarda subsidiada ou então com o acolhimento ou a reintegração familiar em guarda extensa. Não é possível fazer serviço de acolhimento familiar sem uma estrutura, né? A falta de equipe técnica. Muitas vezes os municípios querem começar o serviço de acolhimento familiar e colocam o serviço de acolhimento familiar como um apêndice de outro serviço, do CREAS, do CAPS, ou de outro serviço. Isso é muito ruim. Então, a equipe técnica do serviço de acolhimento familiar, ela tem que ser própria do próprio serviço, né? E vai ter muito trabalho para desenvolver, então eles não vão ter tempo para cuidar de outras questões. O Tribunal de Justiça tem também o seu papel, né, de estimular os magistrados, os servidores, fazer com que os juízes tomem conhecimento dessa nova modalidade de acolhimento, que, sem dúvida nenhuma, é muito mais vantajosa para a criança. Nós aqui fizemos cursos, fizemos orientações, fizemos muitos congressos, né? Começamos em 2017 com 16 serviços no Paraná inteiro, 15, 16 serviços no Paraná inteiro, e em 2019, 2 anos depois dessas iniciativas, nós já tínhamos 78 serviços implantados. E quando começou a pandemia, em 2020, já tínhamos mais de 100 serviços. Então, houve realmente um investimento, houve muita capacitação, houve distribuição de material de apoio, houve também a participação muito intensa da Corregedoria Geral da Justiça, e também, claro, os juízes articulando e ajudando a articular a rede juntamente com o Ministério Público para a implantação de serviços. Em 2025, nós chegamos a 142 serviços de acolhimento familiar no Paraná. Tem aí um gráfico que mostra a evolução do serviço. Tivemos um período em 2024 que tivemos uma redução natural, mas já retomamos o nosso crescimento. Então, hoje no Brasil, nós temos apenas 6,5% das crianças em acolhimento familiar, que é um número muito baixo. Paraná, chegamos agora a 18%, um pouco mais de 18% das nossas crianças já estão em acolhimento familiar, e temos um projeto de ampliar cada vez mais. Agora nós temos um novo projeto em andamento, estamos aguardando uma licitação para fazer capacitação, ajudar os municípios na capacitação e também fazer a sensibilização para que novos municípios venham a aderir a esse modelo de acolhimento. Também o grupo de trabalho vai estabelecer os fluxos, né, de encaminhamento de uma criança ou de um adolescente que precisa ser acolhido, especialmente naqueles casos em que já não há mais unidades de acolhimento institucional. É preciso que tenha lá uma família acolhedora para esses casos emergenciais, até que a família acolhedora definitiva seja encontrada para essa criança.
como é feita a documentação, como é encaminhada essa documentação, tudo isso pode ser estabelecido dentro por meio desse comitê ou por meio desse grupo de trabalho que todos os municípios devem constituir. Temos ainda um plano, a importância, né, do plano individual de atendimento e de reavaliação, como nós vamos fazer isso da melhor forma para que a criança não fique lá muito tempo acolhida no acolhimento familiar, porque o acolhimento familiar, assim como outros tipos de serviço de acolhimento, ele tem prazos, ele observa também prazos e deve ser breve e excepcional, como qualquer acolhimento. Então, aí estão todos os atos que devem ser praticados, né? Como vai ser feita a escuta dessa criança, as definições das situações emergenciais, como vai ser feita essa comunicação judicial, tudo isso o grupo de trabalho pode desenvolver. Aqui eu estou apenas mencionando que a família acolhedora, obviamente, ela vai ter um termo de guarda, ela vai poder viajar com essa criança, ela vai poder ir no médico, vai poder ir na escola, enfim, ela vai ter um documento que comprova que essa criança está acolhida com essa família e a criança está sob acolhimento familiar. A adoção, como todos já sabem, ela não é possível, né, na família acolhedora, a não ser em casos excepcionalíssimos, que nem convém aqui a gente se aprofundar, porque é muito raro. Então, as famílias acolhedoras, elas não podem estar habilitadas no cadastro de adoção. Quem vai participar do acolhimento familiar, ele já desde o início deve saber que o acolhimento familiar é um acolhimento provisório, excepcional, temporário, e, portanto, essa criança vai voltar à sua família de origem, preferencialmente, ou então, se não voltar para a sua família de origem, ela vai para a adoção. E se a família acolhedora quer adotar, ela vai entrar na fila de adoção, que é outra coisa, é outro tipo de procedimento, é outro tipo de avaliação, é outro tipo de capacitação, e muito longe daquilo que é o acolhimento familiar. Então, normalmente, a pessoa que quer participar do acolhimento familiar é uma pessoa que não quer mais ter filhos, ou não quer ter filhos, ela quer apenas ajudar uma outra criança por um determinado período, por um determinado tempo, até que essa criança possa encontrar o seu caminho através da reintegração familiar ou então por meio da adoção. O acolhimento de jovens, já falei, é muito importante. Eu acho que essa é uma situação que nós precisamos repensar, né? Não é justo que você tire uma criança que está no acolhimento familiar aos 18 anos e muitas vezes ela nem completou a sua formação ainda, ela não está ainda no mercado de trabalho, portanto, ela precisa muito desse suporte, desse apoio para a sua autonomia. E, portanto, me parece que há, inclusive, normalmente as leis municipais já estão prevendo essa possibilidade, mas ainda que a lei não tenha essa previsão, me parece que o Estatuto da Criança e do Adolescente abre brecha para que isso possa acontecer. Até porque o Estatuto também se aplica excepcionalmente, aos maiores de 18 e menores de 21 anos, especialmente quando se fala em cumprimento de medidas socioeducativas, né? Então, se pode para punir o adolescente, é possível também para proteger esse jovem que está no momento de transição para a vida adulta. Então, aqui estão os prazos, eles são exatamente os mesmos do acolhimento institucional, né? Acolhimento de 18 meses, ação de destituição 120 dias, reavaliação a cada 3 meses, prazo para recursos também 60 dias, enfim, esses são os prazos que nós precisamos sempre ter muita atenção e cautela para que a criança não permaneça por muitos anos ou muitos meses longe do ambiente familiar, seja da sua família de origem, seja da sua família de extensão, ou seja numa família adotiva. Sempre recomendo alguns cuidados. Em primeiro lugar, é preciso ter uma equipe técnica, como já falei, que precisa ser vocacionada, né? Uma equipe técnica que tenha essa habilidade de articulação dos demais serviços, porque o acolhimento familiar ele só vai funcionar se tiver uma rede minimamente organizada. A família acolhedora vai depender muito da rede de apoio,
vai depender da escola, vai depender do CAPS, vai depender do CREAS, vai depender de uma série de serviços públicos. E, portanto, se esses serviços públicos não estiverem preparados para enfrentar ou para apoiar essa família acolhedora, nós vamos perder a família acolhedora, né? Então, é muito importante que a equipe técnica tenha essa preparação. O acolhimento familiar, ele só vai ser bom se ele for bom para os acolhidos e for bom também para os acolhedores. Então, quanto maior o grau de satisfação, mais famílias acolhedoras nós vamos ter, né? E mais famílias, por mais tempo elas vão permanecer no serviço. Então, é preciso sempre ter muita cautela, cuidar da família acolhedora, principalmente durante o desligamento, né, que ela também, nesse momento em que há esse afastamento da criança, eu nunca falo em rompimento de vínculos. Não há necessidade nenhuma de romper os vínculos com a família acolhedora. Se a criança vai voltar para a sua família de origem e, eventualmente, quiser manter o contato com a família acolhedora, que bom, ótimo, isso faz bem para a criança. Se ela for para adoção, aí nós precisamos preparar também os pais adotivos para que eles tenham essa consciência de que, num momento muito importante da vida deles, da vida dessa criança ou desse adolescente, teve alguém que acolheu essa criança, que cuidou dessa criança e que foi importantíssimo nesse processo. E que, portanto, ele não pode ser simplesmente descartado sem nenhum apoio, sem que haja essa possibilidade, inclusive no interesse da criança, dela participar futuramente, ou de ter vínculos, ou de manter esses laços com a família de origem. Eu sei que o meu tempo já está esgotando, então eu gostaria só de dizer que um serviço de acolhimento familiar, para ter sucesso, ele precisa dessa integração, dessa rede, para você ter mais técnicos, mais gente capacitada, para você valorizar esses técnicos, manter esses técnicos no serviço por mais tempo, não desistir com um ou outro insucesso, que certamente vai acontecer, e, claro, mostrar que o serviço de acolhimento familiar produz resultados maravilhosos. Eu teria outros assuntos, mas eu já vou encerrando por aqui, porque o meu tempo já acabou, mas eu me coloco à disposição para que vocês possam eventualmente conhecer. Temos várias obras hoje sobre o serviço de acolhimento familiar, mas deixo aqui os meus contatos para que eventualmente queiram entrar em contato, até para a gente discutir alguns desses pontos que nós abordamos hoje aqui. Muito obrigado.